Olá, que bom ter você aqui conosco. Seguindo aqui nas nossas mensagens de reflexão, hoje falaremos sobre a parábola dos talentos. Deus multiplica quem está disposto. Uns dias atrás falamos sobre a viúva e o azeite. Se você não assistiu, dá uma olhadinha. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo de hoje a história do azeite, que também é referente à multiplicação. Então vamos pensar na parábola dos talentos. Hoje vamos refletir sobre essa parábola, que ela já é muito conhecida e ensinada por Jesus. Fica no Evangelho de Mateus. Nessa história, um senhor precisa viajar e decide confiar seus bens a 3 servos. A um, ele entrega 5 talentos, a outro, 2, e ao terceiro, 1 talento. A Bíblia diz algo muito importante. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Isso já nos ensina uma verdade muito profunda, que Deus conhece exatamente quem somos e a nossa disposição. Ele conhece nossas forças, nossas limitações e principalmente a nossa disposição de servir. Deus, sim, Ele conhece o nosso coração. O que cada servo fez? O primeiro servo recebeu 5 talentos. Ele trabalhou, investiu e multiplicou. Quando o Senhor voltou, ele tinha 10 talentos. O segundo recebeu 2. Também trabalhou, multiplicou e apresentou ao Senhor 4 talentos. Mas o terceiro servo fez algo diferente. Ele teve medo, ele cavou um buraco e escondeu o seu talento. O grande ensinamento dessa parábola é que quando o Senhor voltou, ele chamou os servos para prestar contas e algo muito importante aconteceu ali. O elogio que o Senhor fez para o primeiro servo é o mesmo para o segundo. Mesmo um tendo multiplicado 5 e o outro 2, o elogio foi: muito bem, servo bom e fiel. Isso mostra uma lição muito importante para nós, que Deus não compara quantidades. Deus olha a fidelidade, Ele olha a disposição e Ele olha quem está disposto a servir. Quando não usamos o que Deus nos deu, que foi o que aconteceu com o terceiro servo, ele tinha um talento, não era pouco, mas ele escolheu não usar. E por isso perdeu a oportunidade de ver aquele talento crescer, ser multiplicado. Isso nos faz pensar e refletir sobre a nossa vida também. Quantas pessoas receberam dons, capacidades e oportunidades, mas deixam tudo parado por medo, por insegurança ou por achar que aquilo não é tão importante assim? Será mesmo que não é tão importante assim? Se Deus nos deu e nos confiou a fazer aquilo, devemos entender que sim, é algo muito importante. Eu gostaria até de compartilhar aqui, trazer a história para a mensagem dos talentos de uma senhora que eu conheci há alguns anos, quando eu trabalhava em um banco. E essa senhora, ela não era muito vista aos olhos humanos, mas a sua simplicidade e seu trabalho fazia diferença para nós. O seu trabalho ali era fazer a faxina nos banheiros daquele andar. Quase ninguém notava sua presença ali, mas eu nunca esqueço o dia em que eu estava conversando com ela e ela me disse: sempre que eu venho trabalhar, eu faço o meu melhor, porque eu estou fazendo tudo isso aqui para Deus. É isso, usar o seu talento da melhor maneira. Lembram da história da viúva do azeite que eu mencionei no início do vídeo? O mesmo princípio aparece na parábola dos talentos. Deus continua derramando, Deus continua confiando, Deus continua multiplicando. Mas Ele faz isso através de pessoas que estão dispostas a usar aquilo que receberam. Quem usa mais, recebe mais. Quem enterra, perde a oportunidade de crescer.
Qual a lição para nós hoje? Essa mensagem fala diretamente com cada um de nós. Todos nós recebemos talentos. Talvez não sejam os mesmos, mas todos recebemos algo do Senhor. Alguns recebem talentos para ensinar, outros para cuidar de pessoas, outros para liderar, outros para servir. O mais importante não é quanto talentos recebemos. O mais importante é o que estamos fazendo com esses talentos que Deus nos deu. Vamos aqui refletir sobre algumas lições. Primeira lição: Deus conhece nossa capacidade e nos confia responsabilidades. Segunda lição: o que Deus nos entrega precisa ser usado. Terceira: Deus multiplica aquilo que colocamos em ação. Quarta lição: o medo pode nos impedir de viver aquilo que Deus planejou. Quinta lição: quando colocamos nossos dons a serviço de Deus, Ele faz crescer além do que imaginamos. A parábola dos talentos nos lembra de algo muito importante. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas disponíveis, pessoas dispostas, pessoas que dizem: Senhor, eis-me aqui. E quando isso acontece, Deus começa a multiplicar aquilo que colocamos em suas mãos. Assim como aconteceu na história da viúva do azeite, enquanto havia vasilhas, o azeite havia fluído. E isso serve para nós também. Quanto mais talentos usarmos que o Senhor nos deu, mais Ele multiplica. E eu espero que essa história tenha falado ao teu coração. Se você gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe um comentário, dá uma curtida. Até a próxima.